Esta é sem dúvidas a foto mais assustadora que você verá na sua vida. Não apenas pela imagem em si, mas também por todo o contexto macabro envolvendo ela e a Casa dos Horrores de Amityville, local onde um dos crimes mais misteriosos e sinistros da história ocorreu. Se você é fã de filmes de terror, então deve conhecer o clássico Horror de Amityville. O longa foi supostamente baseado na história real de uma família que decide se mudar para uma casa localizada na beira de um lago. Só que essa residência havia sido palco de diversos assassinatos sangrentos no ano anterior. E logo, novos moradores se instalaram no local, fenômenos inexplicáveis teriam começado a ocorrer. Mas afinal, o que realmente ocorreu na casa? Bem-vindos ao Resenha da Val. O vídeo de hoje é um vídeo misterioso. Já vou logo avisando, para você que é sensível, por favor, procure um outro vídeo para ver, pois esse contém fotos e cenas um pouquinho pesadas e fortes. E desde já eu quero pedir para você que compartilhe esse vídeo com pessoas que gostem do conteúdo e também deixa seu like, vai me ajudar muito, pois meu canal é pequeno e eu estou começando agora. Eu agradeço. Bora pra história. Em alguns livros e filmes foi dito que o terreno onde fica a casa teria sido em um cemitério ou um hospício, e um suposto feiticeiro teria sido o primeiro dono do terreno. E num artigo no site Medium, do perfil Mais Horror, ele nos esclarece que a família DeFeo comprou a casa, que foi construída no ano de 1965. Os assassinatos ocorreram na noite do dia 13 de novembro de 1974, quando 6 membros da família DeFeo foram mortos na casa de Amityville, em Nova York. Entre as vítimas estavam os pais, Ronald e Louise, e 4 filhos do casal, Dawn, de 18 anos, Ellison, de 13, Mark, de 12 anos e John, de 9. Todos foram mortos enquanto dormiam, e o único sobrevivente ao massacre foi o filho mais velho, Ronald Jr., apelidado como Butch, de 23 anos. Ronald e Louise levaram 2 tiros cada um, enquanto os filhos do casal foram assassinados com um único disparo. Butch foi levado à delegacia para o interrogatório e, apesar de negar seu envolvimento nos crimes em um primeiro momento, inconsistência em sua história levaram os policiais a desconfiar e pressioná-lo. Butch confessou ter cometido os assassinatos. Mas afinal, quem era Ronald Jr. DeFeo, apelidado como Butch? Segundo relatos sobre o caso, o jovem cresceu com transtornos de personalidade por ter sofrido abusos violentos dos pais. E para compensar, para abafar o sofrimento do filho, os DeFeo o presenteava com bens materiais. Na adolescência, Butch foi expulso da escola por múltiplos casos de agressão e uso de drogas. E em um dos seus surtos psicóticos, durante uma discussão dos seus pais, o jovem chegou a apontar uma espingarda para o rosto de seu pai e puxando o gatilho, mas a arma estava descarregada. E diante desses fatos, podemos ver que Butch já não era uma pessoa muito normal. Os investigadores da época concluíram que a família estava dormindo no momento em que os assassinatos aconteceram. Entretanto, como Butch teria conseguido balear seus pais e 4 irmãos sem que ninguém da casa acordasse com os tiros e reagisse à matança, teria ele contado com uma ajudinha sobrenatural e muito maligna no fim das contas? Mas havia algumas coisas estranhas relacionadas ao caso. As 6 vítimas foram encontradas mortas em suas camas e não havia nenhum sinal de luta nas cenas dos crimes. Além disso, as necrópsias realizadas nos corpos não revelaram a presença de qualquer sedativo nos organismos dos integrantes da família. E Butch foi a única pessoa condenada
pelos assassinatos. O rapaz foi julgado no ano seguinte e, durante o processo, seu advogado alegou que ele sofria de insanidade e que os crimes teriam sido motivados por vozes que Butch ouvia em sua cabeça. Um psiquiatra contratado para avaliar o jovem chegou a apoiar essa versão e diagnosticou o acusado, que também era usuário de drogas como LSD e heroína, como transtorno de personalidade antissocial. No entanto, o especialista também disse que Butch sabia o que estava fazendo quando cometeu os assassinatos. Assim, no final de 1975, Ronald DeFeo Jr. foi considerado culpado dos crimes e condenado a 6 penas consecutivas de 25 anos cada uma. Mas Butch fez várias confissões ao longo dos anos, e a mais consistente ocorreu no final do ano 2000. Segundo Butch, seu pai era extremamente abusivo com a família, e Dawn, sua irmã de 18 anos, foi quem teve a ideia de matar os pais. Ela estava especialmente irritada com o pai Ronald, que a havia proibido de se encontrar com o namorado na Flórida. A ideia de matar a família surgiu na véspera dos crimes, enquanto Butch e Dawn bebiam e usavam drogas com 2 amigos no porão da casa. O rapaz disse que primeiro se negou a participar, mas acabou cedendo, e a dupla convidou o par de cúmplices para participar do massacre. Então, enquanto um dos amigos ficou de guarda, o trio começou a matança por Ronald e Louise, que se encontravam na cama quando foram surpreendidos pelos tiros. Originalmente, o plano era assassinar apenas o casal e levar os irmãos à casa dos avós em Brooklyn, mas as coisas não saíram como planejado. De acordo com Butch, o amigo que estava com ele, Dawn, se desesperou e fugiu do local, e quando ele foi atrás do jovem, sua irmã saiu matando o resto da família. Dawn teria decidido assassinar as crianças para evitar testemunhas. Segundo disse, ela forçou Mark e John a deitar de bruços antes de atirar e matou Ellison com um tiro no rosto. Quando Butch retornou à casa e se deparou com a cena, ele e Dawn se envolveram em uma discussão que resultou em uma luta pelo rifle que ela segurava. A moça desmaiou e, enquanto estava inconsciente em sua cama, Butch posicionou a arma em sua cabeça e disparou. Em resumo, nenhum espírito maligno ou entidade demoníaca teve participação dos crimes, e os 2 supostos cúmplices nunca foram incriminados. Aliás, segundo os peritos, não tinha nenhum sinal de luta. Mas e o papo de assombração? Depois de ser condenado, Butch perdeu o direito de herdar a residência da família, e ela foi posta à venda, e apenas 1 ano após os crimes, George e Kate Lutz compraram a casa e mudaram para lá com os 3 filhos em dezembro de 1975. E após o casal comprar a casa, o que supostamente aconteceu com eles nela foi o que inspirou o primeiro filme sobre o caso, The Amityville Horror, de 1979. Foi baseado no livro de mesmo nome, do autor Jay Anson, em 1977. E é nesse livro de Jay Anson que as assustadoras experiências da família Lutz se tornavam públicas. Segundo a família, durante o tempo que estiveram na casa, eles testemunharam aparições de figuras demoníacas, ouviram vozes de espíritos malignos e encontraram crucifixos invertidos pelos cômodos. Presenciaram um sem fim de atividades sobrenaturais e afirmavam ver uma meleca verde escorrendo pelas paredes. Os novos moradores, aterrorizados, decidiram abandonar o local apenas 4 semanas após terem ocupado a residência. No entanto, especialistas que investigaram o local e avaliaram as informações relatadas tanto pela família como nos arquivos policiais e também no longa, exaustivamente não encontraram nenhuma explicação razoável para os fenômenos. Os Lutz
mantiveram a versão de que suas experiências eram reais durante anos, período no qual eles ganharam uma verdadeira fortuna com os direitos sobre a história e os filmes baseados no caso. Mas a confirmação de que tudo não passava de armação aconteceu quando o advogado de Butch admitiu que a história de terror não passava de balela e que havia sido inventada porque os Lutz, com auxílio de várias garrafas de vinho, mas sem a participação de nenhum fantasma. Mas uma das investigadoras paranormal que na época investigou a casa disse o contrário. Is probably one of the most haunted homes in the world. E vocês, o que acharam dessa história? Bom, com fantasmas ou sem fantasmas, uma coisa é fato: os assassinatos realmente aconteceram lá. É isso, pessoal, a história de hoje é essa. Se inscrevam no canal, coloca aqui nos comentários. Eu não fiz a história completa, detalhada, para não ficar muito grande, mas você que já viu toda essa história em algum outro canal, se quiser complementar, fique à vontade nos comentários. E desde já eu peço para que compartilhe esse vídeo, deixe o like, se inscrevam no canal. Muito obrigada por ficarem até aqui e até o próximo vídeo.